A primeira questão é uma questão da Unesp. E, basicamente, o que a gente precisa fazer é analisar as afirmações e ver quais delas são verdadeiras. A primeira frase diz que uma onda transporta partículas do meio pelo qual passa. A gente já sabe que essa afirmação é falsa. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe porque aprendemos que uma onda transporta apenas energia. Então, a primeira afirmativa é falsa. A segunda diz que as ondas sonoras são perturbações que não podem se propagar no vácuo. É verdadeiro, porque a gente sabe que ondas sonoras são ondas mecânicas, e ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar, e o vácuo não é um meio material. É só a gente lembrar da discussão que se tem quando se trata de filmes antigos como Star Wars, por exemplo, em que as explosões no espaço são barulhentas. Já a terceira afirmativa diz que, quando uma onda mecânica periódica se propaga em um meio, as partículas do meio não são transportadas pela onda. Verdadeiro, né? As partículas do meio não serão transportadas pela onda, pela mesma justificativa da primeira afirmativa. Então, lembrando que onda só transporta energia, as partículas não serão transportadas pela onda. Então, é verdadeiro. A quarta afirmativa diz que uma onda é transversal quando sua direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Está correto, então essa afirmativa é verdadeira. Se isso não ficou muito claro para você, eu recomendo que você assista a aula anterior, que é a aula de teoria, e nela a gente explica muito bem qual é a diferença entre onda transversal e onda longitudinal, ok? Então, por fim, temos que a segunda, a terceira e a quarta afirmativa são verdadeiras. Então, a alternativa D é o gabarito. Bom, vamos lá. As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e comprovadas experimentalmente por Hertz, final do século XIX. Essa descoberta revolucionou o mundo moderno. Sobre as ondas eletromagnéticas são feitas afirmações. Daí a primeira. As ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais que se propagam no vácuo, com velocidade constante c igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Apesar daqui estar escrito errado, é 10 a oitava, tudo bem? Bom, as ondas eletromagnéticas não são ondas longitudinais, são ondas transversais. Toda onda eletromagnética tem a sua direção de vibração perpendicular à direção de propagação, ou seja, são ondas transversais. Então aqui, ó, falso. Vamos ver a segunda, ó. Variações no campo magnético produzem campos elétricos variáveis, que, por sua vez, produzem campos magnéticos também dependentes do tempo, e assim por diante, permitindo que energia e informações sejam transmitidas a grandes distâncias. Verdadeira, tá? O campo elétrico oscilante ele produz campo magnético oscilante e vice-versa. E aí temos a transmissão dessa onda a grandes distâncias. Tudo bem? A terceira são exemplos de ondas eletromagnéticas muito frequentes no cotidiano. A primeira, ondas de rádio, verdade, né, pra gente. Ondas sonoras, poxa, não. Micro-ondas são e raio-x também são. Contudo, ondas sonoras não são exemplos de ondas eletromagnéticas. São ondas mecânicas, certinho? Então, a gente tem aqui a nossa alternativa como a B. Apenas a segunda afirmativa está correta. Essa próxima questão é uma questão bem clássica. É uma questão do IFSU de 2020. E ela começa do seguinte jeito: uma onda senoidal propaga-se da esquerda para a direita em uma corda, e o formato da corda em um determinado instante de tempo é ilustrado no gráfico abaixo. E aí tem esse gráfico que a gente vai usar para pegar algumas informações para resolver essa questão. Sabendo-se que a onda se propaga com velocidade de 4 metros por segundo, o comprimento de onda, o período e a frequência do movimento são respectivamente iguais a. E aí tem todas essas alternativas. Tudo bem? A gente vai começar anotando os dados da questão. Então temos que dados. O único dado por escrito mesmo que a questão nos dá é a velocidade de propagação dessa onda, que é igual a 4 metros por segundo.
Tudo bem? As outras informações a gente vai precisar tirar do gráfico mesmo. É, uma coisa que a gente aprendeu a, a determinar através do gráfico é o comprimento de onda, que é representado pela letra grega lambda. Tudo bem? E aí, lembrando que o comprimento de onda é o comprimento de uma oscilação completa. E aí, analisando o gráfico, a gente consegue obter essa informação vendo qual é a distância entre duas cristas, que são os pontos mais altos, né? São os picos, ou a, a distância entre dois vales. Independente de qual desses elementos, qual desses elementos da onda você vai usar para determinar o comprimento de onda, o valor numérico é o mesmo, tá? Então, a distância entre duas cristas, por exemplo, 0 a 2 é 2 metros. Então, temos que lambda é igual a 2 metros. Então, a gente já sabe, já consegue ver aqui que a gente vai é, excluir essas duas últimas alternativas, porque é respectivamente, né? Então, o primeiro item que ele pede para a gente determinar é o comprimento de onda, que nós já vimos que é igual a 2 metros. Então, ou é a letra A ou é a letra B. Outra coisa que vocês precisam ter em mente é que eu quero calcular a frequência, porque é um dos itens que ele pediu, eu tenho a informação da velocidade e eu tenho a informação do comprimento de onda. Então, eu preciso lembrar da equação fundamental da ondulatória. Vou até escrever aqui de outra cor, que é dada por velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Então, substituindo esses dados, nós temos que velocidade é igual a 4, então 4 é igual a comprimento de onda é 2, igual a 2, vezes a frequência. Manipulando isso daqui algebricamente, o 2 que está multiplicando com a frequência passa para o outro lado dividindo. Então, nós temos que a frequência é igual a 4 dividido por 2, 2. E a unidade de medida de frequência é segunda menos 1, que também pode ser chamada de hertz, ok? Outra coisa que a gente também precisa ter em mente é que a frequência é o inverso do período, ou o contrário também, a afirmativa é verdadeira, que o período é o inverso da frequência. Então, vamos anotar isso daqui na forma de uma equação. Período é igual a 1 sobre frequência, ou seja, período é o inverso da frequência. Lembrando que o período nada mais é que o tempo necessário para que uma oscilação seja completada, tá bom? Então, a gente já vai conseguir pensar e analisar qual é a unidade de medida de período, mas a gente vai por partes. Então, período, T maiúsculo, é igual a 1 sobre a frequência, que é igual a 2. 1 sobre 2 também é igual a 0,5. Lembra que período é o tempo necessário para que uma oscilação seja completada, né? Então, a unidade de medida é segundo. Antes de calcular o período, a gente já conseguiria determinar qual é a alternativa correta, né? Mas é interessante que a gente calcule todos os índices que foram solicitados. Então, a alternativa é A. Tudo bem? Próxima questão. Ondas eletromagnéticas diferem de ondas sonoras por diversos aspectos, dentre os quais encontra-se o fato de que, alternativa A, ondas eletromagnéticas têm comprimento de onda e ondas sonoras têm apenas frequência. Que não é verdade, né? A gente sabe que elas têm ambas comprimento de onda, frequência, amplitude, enfim, são ondas, né? B. Ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo, que é verdade, né? E as ondas sonoras não, o que também é verdade. Por quê? As ondas sonoras são ondas mecânicas. Elas precisam de um meio para se propagar. As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar. E, portanto, elas podem se propagar no vácuo. Aqui, ó, letra B. Vamos ler o restante, ó. Apenas ondas eletromagnéticas sofrem refração, que também não é verdade, né? D. Apenas ondas sonoras sofrem interferência, o que também não é verdade. Ambos tipos de onda, né, tanto eletromagnética quanto mecânica, podem sofrer sim esses fenômenos ondulatórios. Vamos lá, vamos para mais uma questão. Uma corda de massa igual a meio quilograma e comprimento de meio metro sofre ação de uma força de intensidade de 400 N, que a traciona.
Com base nessas informações, calcule a velocidade de propagação de um pulso nessa corda. Ó, já anotado aqui as informações que a questão dá pra gente. Como que vamos calcular a velocidade de propagação nessa corda? Através da equação de Taylor. A equação de Taylor diz pra gente que a força sobre a densidade linear, tudo isso dentro da raiz, nos dá a velocidade de propagação na nossa corda. Bom, o que a gente vai precisar saber aqui, né? A nossa densidade linear da nossa corda. A densidade linear é dada por massa divididos pelo comprimento dessa corda. A massa e o comprimento, o problema dá pra gente. E repara, temos todas as unidades no sistema internacional. Então, é só a gente correr para o abraço. Só a gente fazer a nossa questão. Bom, a massa é meio, bem como o comprimento também. Bom, um número dividido por ele mesmo dá 1, né? Então, ó, aqui, meio dividido por meio, dá 1. 1 quilograma por metro, certinho? E agora? Agora, basta a gente substituir aqui, já que o problema dá o valor de F pra gente. Então, a velocidade é igual a raiz de 400 divididos por 1. Bom, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, a gente vai ter aqui a raiz de 400, certinho? Beleza. Raiz de 400. Qual é a raiz de 400? É o número multiplicado por ele mesmo que dá 400. Esse número é o 20. Portanto, a gente vai ter a velocidade de propagação 20 metros por segundo. A alternativa é